bom dia, amigos e amigas, Conexões, que estão acompanhando aí Caminhos da Esperança, né? A gente está aqui saindo de Campinas, agora fazendo a última etapa da viagem, a etapa talvez mais longa da viagem, que é Campinas-Brasília. Aproximadamente aí vai dar umas 14 horas aí de estrada, né? Então a gente chega à noite lá em Brasília. Mas Campinas é uma cidade muito legal, assim, né? Primeiro que ontem à noite a gente teve o prazer de estar aí com o professor Lejane, né? Então foi uma conversa muito boa, a gente poder conversar de política, mas também sobre as nossas vidas, né? Então é tão legal e por isso que foi tão bom. E até por falar nisso, Rodney, eu quero te dizer que Campinas faz parte também do meu início na vida do movimento estudantil universitário, né? Eu fiz um movimento secundarista e quando eu entro no movimento estudantil universitário, aqui na Unicamp a gente tem eu participo do primeiro Congresso Brasileiro de Estudantes de Medicina, e é um congresso muito legal porque a gente usa muito do planejamento estratégico situacional para fazer o planejamento da gestão do movimento, né? Então ali a gente começa a ter contato com conceitos aí do planejamento e gestão que a gente tanto estuda na saúde pública, né? E é impressionante como o movimento tinha uma organização, por isso que a gente acha que tinha coisas importantes aí de como lidar com... Acabei de errar o caminho, pessoal. Recalculando a rota, Rodney. Vamos lá, ainda bem que a gente tem GPS, né? Então esse recalcular a rota faz parte de planejamentos, né? E a gente aprendi isso nesse Cobrem aqui em Campinas e foi muito legal, então faz parte dos inícios, né? Eu sei que você morou muito tempo aqui em São Paulo, Rodney, né? Na capital, mas Campinas devia também ser um pouquinho parte da tua vida, né? Você também trabalhou, estando aqui em São Paulo, tu teve contato com o governo Haddad, né? Sim, com certeza. Aqui em Campinas, aí, a gente sempre em contato com a cidade de São Paulo, um satélite gigante aqui no interior de São Paulo, um povo de trabalhadores aqui, com muitas indústrias, com muita ligação ao campo e fundamentalmente com a universidade, como o Cato aqui bem mencionava, né? Não é de estranhar tanto o movimento. Ontem a gente ficou sabendo aqui, tem mais de 1 milhão de pessoas aqui nessa cidade, e a cidade, como toda cidade grande, também mostra suas mazelas, mostra seus problemas. A gente pensa e fala, né, que é muito do que deverá ser solucionado. São justamente essas situações aí de gente na rua, miséria, fome, pessoas que realmente estão na rua pedindo um prato de comida, um dinheiro aí para sobreviver, para passar o dia, né? Isso é comum nas grandes cidades nossas e é um problema que nós vamos ter que atacar de frente, inclusive aí agora nessa nova gestão, né? Lembrando que uma das promessas de campanha do presidente Lula foi justamente essa. Ele estaria feliz se as pessoas, se o povo brasileiro conseguisse no fim do seu mandato, como tinha sido essa promessa na primeira eleição do Lula em 2002, de ter a possibilidade de consumir, de ter 3 refeições diárias, né? Almoço, merenda e janta, né? Então essa é uma necessidade humana vital, né? Como moradia e também, claro, nós temos que ir evoluindo educação e saúde, né? Como tu está falando disso e a gente falou que o Haddad aqui esteve em São Paulo, né? E eu falei um pouco do planejamento que eu começo a aprender aqui no momento estudantil aqui em Campinas. O que tu espera dessa dupla, a Haddad na economia e a Tebet no planejamento, né?
O que vai ser isso? O que tu imagina dessa dupla aí para conduzir a economia do país? Em relação à economia, é a peça-chave do desenvolvimento do Brasil, né? A gente tem que entender que favorecer os setores da produção, no sentido de restabelecer as cadeias produtivas, fortalecer o investimento em empresas, permitir que as empresas fiquem no Brasil, não como nesse governo passado, onde empresas como a Sony, como a Ford e outras inúmeras aí saíram do Brasil, fechando fontes de trabalho, fechando inclusive a possibilidade do desenvolvimento de todas as empresas que são satélites. Mas voltando à pergunta do Cato, o Haddad lá tem realmente essa responsabilidade de fortalecer a cadeia produtiva que mais trabalho traz, que mais desenvolvimento tecnológico, científico, produtivo trazem, para buscar a soberania industrial, que é justamente o que o neoliberalismo não quer. Eles querem que a gente só entregue para o mercado mundial os insumos de primeira ordem, né? Minérios, de ferro, o agro básico, que são os insumos como a soja, etc., que são justamente essas grandes riquezas que entregues in natura para os países desenvolvidos, derramam a riqueza para fora do Brasil. Então, retrazer essa soberania justamente é um grande desafio econômico. O Haddad tem isso aí. Por falar da Tebet e por falar do planejamento, o setor de planejamento é fundamental. Não existe economia que não seja de sucesso, se não tem um planejamento adequado, olhando todos os aspectos que estão relacionados com a economia. Você pode pensar, vamos, legal, a energia tem a ver com a economia? Tem. Os combustíveis têm a ver com a economia? Tem. O transporte tem a ver com a economia? Tem. Tudo tem a ver com um braço da economia que aporta ao todo. Esse planejamento integrado aí tem que ser fundamental. Se a gente considera que a Tebet não tem essa condição natural dela gerir isso aí, vamos lembrar que ela não está sozinha e que tem um grupo atrás que vai afirmar ela lá para que possa fazer um trabalho correto, um trabalho apropriado nesse desenvolvimento. Nós estávamos comentando ontem com o professor Legiani e o Cato que realmente o pouco que se fizer nesse governo já vai parecer uma coisa enorme, gigantesca, porque no governo Temer e Bolsonaro a gente viu, sabe, observa, basta você abrir a janela da sua casa e ver, basta você andar um pouco pelas cidades e você ver a total paralisação da economia, a total paralisação do país. O pouco que se fizer vai aparecer muito, mas nós não podemos ficar nisso e nos conformar com isso. Nós precisamos almejar um país soberano, desenvolvido, que falte mãos de obra, que se valorize a mão de obra, que as pessoas tenham interesse em trabalhar para progredir, para desenvolver o país, para ter cada dia mais coisas aí que permitam a gente ser feliz. E nisso estamos, né, Catão? Sim, e a poder entender, né, quando o Rodney fala em planejamento, é uma coisa, porque isso dá base para toda a estruturação da sociedade a médio e longo prazo, né? Então por isso que isso é tão importante. Mas por isso que a gente tem a esperança, e tá nesses caminhos a esperança, porque a gente entende que a economia vai ajudar a criar condições para uma sociedade melhor, com mais saúde, com mais educação, com serviços que realmente a população precisa. A economia é só o meio, né? Ela não tem que ser o fim, né? Então por isso que caminhos da esperança aí para épocas melhores aí para o Brasil.